noite. Boa noite. Câmara nega aposentadoria por invalidez para Genuíno, condenado no mensalão petista. Dilma e Lula se reúnem em São Paulo para discutir a crise na Petrobras. Polícia Paulista prende suspeito de esquartejamento em Genópolis. Situação tensa na Fundação Casa após rebelião de internos, tentativa de fuga e agressão ao diretor de uma unidade. No aumento da criminalidade, a Prefeitura de São Bernardo espalha 400 câmeras pela cidade. Instituto de Pesquisa do Governo divulga resultado errado sobre ataques a mulheres com roupa justa. E na série A Cara de São Paulo, o grupo de rock 365, que se inspira na metrópole para criar músicas. Presidente da Fundação Casa admite que as unidades em todo o estado de São Paulo estão lotadas. Ontem, internos fizeram funcionários reféns e agrediram o diretor da unidade de Itaim Paulista, na zona leste de São Paulo. Foi a terceira tentativa de fuga em unidades aqui da capital em menos de um mês. Fotos postadas em um blog de funcionários mostram um homem com ferimentos na cabeça. A assessoria de imprensa da Fundação Casa confirmou que as agressões aconteceram durante a tentativa de fuga e rebelião na unidade de Itaim Paulista na noite desta quinta-feira. Foi a terceira tentativa de fuga em unidades da Fundação Casa da capital em menos de um mês. O fato hoje que nos preocupa é que nós estamos com as unidades cheias, nós estamos com 9.800 jovens, nós nunca tivemos esse número de adolescentes na Fundação. Há um excesso de internação da parte do Poder Judiciário, especialmente do interior do Estado. Nós estamos com 10% a 15% acima da capacidade, né? Então, em unidades que cabem 50, nós estamos com 55, 57 adolescentes. Então, há um excesso de lotação, mas não há uma superlotação. As outras duas fugas aconteceram em unidades do Complexo Vila Maria, na zona norte de São Paulo. Na primeira, entre 14 e 15 de março, 37 internos fugiram. Apenas 7 já foram recapturados. Na segunda, no dia 15, 5 escaparam. 2 foram encontrados mortos, boiando no rio Tietê. A confusão começou no início da noite. Os menores conseguiram render um dos coordenadores da unidade e pegaram a chave desta porta de ferro. Hoje, a porta está soldada por medida de segurança, mas segundo o relato dos funcionários, os menores que saíram alcançaram esse terreno que está em obras. Aqui, eles se armaram com objetos da obra e depois saíram pela portaria após render os seguranças. Já do lado de fora, ainda de acordo com o relato dos funcionários, os menores atravessaram as 3 faixas da marginal do rio Tietê e entraram no rio. Este interno de 16 anos foi o único recapturado. Ele diz que viu quando os 2 garotos se afogaram. Mó desespero ali na água, né? E não consegui sair daquele lugar ali. E o outro? E o outro eu vi ele se afogando também lá no meio do rio, assim, né? Também não consegui sair. O boletim de ocorrência registrado por policiais que encontraram os corpos diz que não havia sinais aparentes de violência. O coletivo de advogados de direitos humanos protocolou uma representação no Ministério Público e na Defensoria Pública de São Paulo. A advogada Heloísa Machado de Almeida, uma das responsáveis pelo grupo, disse essa semana que parentes de internos e trabalhadores da Fundação relataram que houve espancamento e assassinato na unidade. A acusação que foi feita contra a Fundação e contra os funcionários da Fundação, ela foi no mínimo leviana. Os laudos preliminares mostram que os meninos não tinham nenhum hematoma, eles morreram apenas pelo afogamento. Após divulgação de retrato falado, a Polícia de São Paulo prende suspeito de esquartejar homem. A repórter Sabrina Pires está na delegacia da Aclimação e tem outras informações. Sabrina. Estela, essa prisão aconteceu agora à tarde e a polícia ouve neste momento esse suspeito aqui de ser o autor do esquartejamento. Ele era procurado por um outro crime e foi reconhecido depois de um retrato falado feito pela própria polícia aqui na delegacia. Agora ele é ouvido pelo delegado e, segundo os investigadores, esse suspeito já teria confessado participação aqui no caso do esquartejamento.
Os pedaços do corpo de uma vítima foram encontrados em sacos plásticos em Higienópolis no mês passado e a cabeça dessa vítima dias depois na região da Sé. A polícia ainda procura outras 2 pessoas que teriam envolvimento nesse esquartejamento e ainda tem a família de um desconhecido que fez já exames de DNA, só que o resultado, se realmente é essa pessoa que está desaparecida desde o mês passado, só sai em 15 dias. Estela. Obrigada, Sabrina. E na tentativa de reduzir os índices de criminalidade e aumentar a segurança da população, a Prefeitura de São Bernardo instala 400 câmeras de segurança para monitorar diversos pontos da cidade. As câmeras foram colocadas em pontos estratégicos da cidade, no alto do prédio da Prefeitura, bem no centro, nas ruas comerciais, nas praças, nas escolas. Ao todo, são 400 equipamentos que transmitem as imagens 24 horas por dia, em tempo real. Imagens que são observadas atentamente no Centro Integrado de Monitoramento. No mesmo local estão a Guarda Civil, o SAMU, a Defesa Civil e o Departamento de Trânsito. Um investimento de 21 milhões e meio de reais. Quanto mais câmeras tiver, melhor. O senhor não se sente incomodado em sendo filmado? Não, de forma alguma. Para mim é segurança. A gente se sente um pouco mais seguro por elas estarem filmando a gente, né? Isso pode diminuir bastante os crimes da cidade. O próximo passo da Prefeitura de São Bernardo é tentar fazer uma parceria com as outras 6 cidades da região do ABC. O objetivo é construir portais nas principais entradas desses municípios, onde haverá um monitoramento semelhante ao inaugurado nesta sexta-feira. Hoje, uma das principais preocupações é com o roubo de veículos. Só em São Bernardo do Campo, houve um aumento de 58,81% neste tipo de ocorrência nesses 2 primeiros meses do ano, comparado com o mesmo período em 2013. Os dados da Secretaria Estadual de Segurança Pública mostram que em janeiro e fevereiro foram roubados 748 veículos em São Bernardo, contra 471 no primeiro bimestre do ano passado. Só as câmeras não ajudam muito, não. A população é muito grande, aqui é muito movimentada, muito agitada. Eu acho que deveria ter mais, né? Não só as câmeras. Ação da polícia? Segurança da polícia, exatamente. A parceria do Estado, o Estado indicando, através do banco de dados, os veículos furtados e roubados do Grande ABC, a nossa expectativa, somada ao que já existe em cada município de monitoramento, é diminuir gradativamente muito o furto e roubo de veículo. O secretário estadual de Segurança Pública, que participou da inauguração do Centro Integrado de Monitoramento, disse que com a nova lei dos desmanches, sancionada em janeiro, vai ser possível diminuir o roubo de veículos no estado. Nós vamos ter poucas empresas, não um universo infinito, que vão estar autorizadas a trabalhar. Isso facilita o controle e a fiscalização. Então você não vai ter um comércio atacadista e varejista. Você vai ter empresas credenciadas a desmontar e elas são responsáveis pela venda de peças que tem um sistema de rastreabilidade. Acidente grave na Marginal Tietê. Um caminhão tombou na via nesta madrugada. O motorista morreu no local. O acidente aconteceu na pista expressa após a Ponte dos Remédios, pouco antes das 4 da manhã. 2 faixas ficaram bloqueadas no sentido Ayrton Senna até as 9 horas, o que provocou lentidão na marginal e reflexo em outras vias. Ainda não se sabe o que provocou o tombamento do caminhão. Foi indiciada pela Polícia Civil a mãe das crianças feridas no incêndio que atingiu esta semana uma favela na Penha, zona leste de São Paulo. A mulher é acusada de indiretamente ter sido responsável pelo incêndio ocorrido na comunidade Portelinha da Penha. Ela saiu de casa e teria deixado os filhos de 3 e 4 anos trancados sozinhos no local. O fogo teria começado em um cômodo da casa dela após as crianças tentarem cozinhar. Os irmãos ficaram feridos pelas chamas e estão internados na UTI do Hospital Municipal do Tatuapé. O incêndio destruiu 400 barracos e deixou 1.600 pessoas desabrigadas. A polícia indiciou a mãe pelo abandono das crianças, por lesão corporal de outras 2 pessoas e pelo crime de incêndio. O bilhete único semanal começa a valer a partir de amanhã.
Os passageiros vão poder realizar viagens ilimitadas nos ônibus no período de 7 dias por R$ 38,00. Já para ter direito à integração com metrô e trens, o valor é maior, R$ 60,00. Segundo a SP Trans, quem já possui o novo bilhete único não precisa realizar um novo cadastro. Basta solicitar a opção semanal no momento da compra. Aqueles que ainda não adquiriram precisam acessar o site da SP Trans e fazer um cadastro para ter direito ao benefício. Termina hoje mais uma edição da São Paulo Fashion Week e um time de mulheres antenadas marcou presença na cobertura dos desfiles, as blogueiras de moda. Jornalistas de revistas famosas e críticos de moda agora dividem a disputadíssima primeira fila com elas. É de onde a blogueira Camila Coelho assiste aos desfiles da Semana de Moda de São Paulo. A jovem maquiadora, que começou dando dicas na internet, hoje comanda o blog de beleza mais acessado do país. O que Camila posta é visto por 3,5 milhões de pessoas por mês. O segredo é você estar conectada com suas leitoras, receber o feedback de uma maneira positiva, escutar, ler, saber o que elas querem e continuar dando essa dica para elas. Elas estão sempre impecavelmente preparadas para mostrar na internet novos modelitos, produtos de beleza e comentar sobre muito mais. Looks de celebridades em eventos, tem um pouco de gastronomia, tem um pouco de moda para pequenos, já que eu tenho uma filhinha de 5 anos, tem lifestyle, viagens. O início é quase sempre do mesmo jeito. Comecei brincando de postar look do dia no Instagram e aí as pessoas, faz um blog, e eu fiz o blog e deu certo. O editorial, ele tem uma linguagem de moda e talvez uma coisa um pouco mais distante do que a gente usa no dia a dia. A blogueira, ela faz isso de uma maneira aspiracional, mas já um pouco mais perto. Obviamente não é a roupa do dia a dia de todo mundo, porque senão seria o aspiracional. Mas é usar a moda de uma maneira um pouco mais real e de um jeito brasileiro. A estimativa é de que existam hoje no Brasil 5.000 blogueiras de moda e beleza. É mais do que qualquer outro país do mundo. É claro que a maioria conta apenas com o laptop e a câmera do próprio celular. Já os blogs daquelas que conquistaram a fama na rede funcionam como empresas. Eu tenho fotógrafo, tenho consultoria de marketing, tenho consultoria de comunicação, então é mais ou menos isso. Comercial virou uma profissão. O dinheiro vem dos anúncios no blog e do patrocínio das marcas que elas estampam na internet. Uma blogueira top chega a faturar perto de R$100 mil por mês, de empresas que perceberam que o que essas moças usam vende mais. Parece só diversão e glamour. Elas dizem que não. Eu acordo 7 horas da manhã e eu vou dormir meia-noite, 1 hora todos os dias. Tem as fotos, tem que ter correção de português, as fotos demoram muito entre maquiagem, produção de cabelo, é bem corrido. Já no mundo das grifes de luxo, dos editoriais de moda, muita gente torce o nariz para o conteúdo dos blogs. Hoje a abertura da internet, né, permite todo esse espaço a mais, que é muito mais visual do que contexto, digamos, com a questão do texto, sabe? É muito mais superficial. Eu não acho uma competição, não. Eu acho que é um novo formato. Eu acho que elas ajudaram muito a democratizar a moda. Então, elas falam com o público, né? A gente fala também pela internet, mas elas falam de um jeito mais pessoal. Eu acho que elas ajudaram muito a manter a moda relevante. E a gente só tem a ganhar. A semana termina com o céu nublado, poucas aberturas de sol e chuviscos aqui na Grande São Paulo e também no litoral. E o que todo mundo quer saber é se o final de semana será de sol e calor. E a resposta é sim. Mariana Armentano traz em detalhes a previsão para o Brasil e o estado de São Paulo. Faz friozinho nessa madrugada aqui em São Paulo e o sábado amanhece com névoa, mas o sol logo aparece. Uma massa de ar seco avança em direção ao sudeste. Por isso, o tempo fica firme entre o Rio Grande do Sul, região dos Lagos Fluminense e centro-sul do Mato Grosso do Sul.
No litoral catarinense e paranaense pode chover de forma fraca e passageira. Já entre o Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, todo o norte do Brasil e parte do Nordeste, o tempo fica bastante abafado e as chuvas podem ser fortes, mas de forma localizada. Máxima amanhã de 30 graus em Fortaleza, em Salvador e também em Vitória, no Espírito Santo. Já em Curitiba, a máxima não passa dos 24 graus. No estado de São Paulo, com o avanço da massa de ar seco, o tempo fica firme com sol forte e temperaturas em elevação em todo o estado. No centro-oeste, as temperaturas passam dos 30 graus durante a tarde. No centro-norte, a menor máxima prevista é para a cidade de Franca, onde faz 28 graus. No leste do estado, o sábado ainda começa com um pouco de frio e névoa, mas logo o sol aparece. Na praia, a máxima não deve ultrapassar os 27 graus. Já aqui na capital, a máxima chega aos 28 e esquenta mais. No domingo, dia ensolarado e calor de 30 graus. E na segunda-feira, poucas mudanças e máxima também de 30 graus. Daqui a pouco eu volto no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até lá. Investigado sob suspeita de ligação com o cartel do metrô paulista, secretário do governo Haddad pede exoneração do cargo. O engenheiro Oswaldo Spuri, que ocupava a Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras da Prefeitura, alegou motivos de saúde para deixar o cargo. Agora a vaga será ocupada por Roberto Nami Garibe Filho. Spuri é um dos suspeitos de ter desaparecido com parte dos documentos de uma licitação da CPTM. Ele trabalhou na companhia de 1993 a 2005 e foi presidente da Comissão de Licitações. Ele é investigado pela Corregedoria Geral da Administração, órgão do governo do estado, que apura eventuais desvios de funcionários públicos em licitações. O engenheiro alega que todos os papéis importantes da licitação foram encaminhados ao Tribunal de Contas do Estado e ao Banco Interamericano de Desenvolvimento. Presidente Dilma Rousseff se reuniu hoje à tarde com o ex-presidente Lula para discutir a crise na Petrobras. O encontro aconteceu a portas fechadas em um hotel da Zona Sul de São Paulo. Pela manhã, em São José do Rio Preto, Dilma participou de uma cerimônia de entregas de casas no programa Minha Casa Minha Vida e também anunciou que em agosto, às vésperas da eleição, irá lançar o PAC 3. Segundo a presidente, a terceira etapa do programa federal também deve incluir uma obra de contorno ferroviário de 40 quilômetros em 3 cidades do interior do estado. Documentos contrariam versão do ex-diretor da área internacional da Petrobras sobre a compra da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos. O advogado de Nestor Cerveró disse anteontem que o contrato teria sido enviado ao Conselho Administrativo da Petrobras com 15 dias de antecedência. Provas obtidas pelo jornal O Estado de São Paulo revelam que documentos com informações fundamentais sobre a negociação ficaram prontos apenas às vésperas da reunião que decidiu pela compra da refinaria. De acordo com o jornal, os 9 documentos são datados entre 27 de janeiro e 2 de fevereiro de 2006, um dia antes da reunião que definiu a compra. A leitura dos papéis mostra que vários alertas foram omitidos do resumo apresentado por Cerveró. Na época, Dilma Rousseff era presidente do Conselho da Petrobras. Ela tem dito que o resumo entregue ao Conselho era falho e que não teria aprovado a aquisição se soubesse das existências das cláusulas que agora provocam polêmica e que levaram a Petrobras a um prejuízo de centenas de milhões de dólares. Em nota ao jornal, o advogado de Cerveró disse que se referiu apenas de forma genérica ao prazo de entrega de documentos ao Conselho e não ao caso específico de Pasadena. Câmara dos Deputados nega pedido de aposentadoria por invalidez ao ex-deputado José Genuíno, do PT de São Paulo. Ele foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do mensalão petista a 4 anos e 8 meses de prisão por corrupção ativa. A junta médica da casa concluiu que ele não apresenta, no momento, cardiopatia grave que resulte em incapacidade laborativa definitiva. Por razões de saúde, o petista cumpre pena em regime domiciliar provisório. Com base no parecer da junta médica da Câmara, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, vai decidir se mantém esse tipo de regime prisional ao ex-deputado.
Em parecer, a Secretaria-Geral da Câmara dos Deputados defendeu o arquivamento do pedido do PSOL para investigar o vice-presidente da Casa, deputado André Vargas, do PT do Paraná, pelo uso de um avião do doleiro Alberto Youssef, preso pela Polícia Federal por suspeita de movimentar 10 bilhões de reais em lavagem de dinheiro. O parecer será entregue na próxima segunda-feira ao presidente da Câmara, Henrique Alves, que vai decidir se abre investigação contra o petista. O PSDB e o DEM anunciaram hoje que devem entrar com representação no Conselho de Ética da Câmara contra André Vargas por quebra de decoro parlamentar. O IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, informou hoje que errou na interpretação da pesquisa, que mostrou que a maioria dos brasileiros apoia ataque a mulheres que usam roupa justa. De acordo com a divulgação inicial da pesquisa, 65% dos entrevistados concordavam inteiramente ou parcialmente com a frase: mulheres que usam roupas que mostram o corpo merecem ser atacadas. No entanto, o número correto, segundo o órgão federal, aponta que 26% concordam. O erro teria sido causado por uma troca de gráficos. Os resultados divulgados anteriormente causaram espanto na sociedade. O diretor responsável pela área pediu exoneração. Programa de incentivos fiscais para a Zona Leste da Prefeitura de São Paulo atrai empresas do ramo de serviços que começaram a se instalar na região. Alguns trabalhadores já comemoram a economia de tempo no transporte público e o ganho na qualidade de vida. O novo emprego mudou a rotina dela. Jaqueline mora em São Miguel Paulista, na Zona Leste, mas trabalhava no centro, a mais de 20 quilômetros de casa. Agora, o emprego é no bairro vizinho e ela gasta meia hora para chegar, bem diferente de antes. Me sobra mais tempo para mim cuidar de mim, cuidar das minhas coisas pessoais e também essa correria do dia a dia de trânsito aqui em São Paulo, eu parei com isso. Situação parecida com a de Lucas. Quando você veio trabalhar aqui, a 15 minutos da sua casa, o que mudou na sua vida? Ganhar mais tempo para lazer, família, para tudo que você tenha fora do serviço. Então ficou muito mais vantajoso trabalhar aqui do que em qualquer outro lugar. Os dois são funcionários de uma empresa de telemarketing que decidiu se estabelecer em Itaquera. Bom para quem mora por perto e também para o dono do negócio. Há uma vantagem fiscal que nós ganhamos agora, que foi a lei do incentivo. Nós tivemos uma redução do ISS de 5% para 2%. A empresa, com 4.000 funcionários, foi a primeira a aderir ao programa da Prefeitura, que oferece isenção e desconto no Imposto sobre Serviços, o ISS, e no Imposto Predial e Territorial Urbano, o IPTU, para os negócios do ramo de serviços que se fixarem na região. 2.300.000 trabalhadores moram na Zona Leste de São Paulo, onde só tem emprego para 700.000. A maior parte, mais de 1,5 milhão de pessoas, tem de ir para outra região da cidade para conseguir trabalhar. Viagem diária que superlota o transporte, consome dinheiro e as horas de descanso do trabalhador. É esse trajeto que a lei de incentivos pretende evitar. Na fase da construção, o empresário já fica isento do ISS, benefício alcançado pela incorporadora que pretende erguer neste terreno em Itaquera, bem ao lado do estádio, prédios comerciais. No empreendimento, ainda na fase de projeto, vão funcionar clínicas médicas, de estética, call centers, escolas e até um hotel. Atraídas pelo benefício, essas empresas podem gerar juntas 50.000 empregos. Com os incentivos fiscais, essas pessoas e esses clientes como call centers, data centers, centros de diagnósticos, eles não precisam mais ir para outras regiões incentivadas como Barueri, São Caetano. Eles podem se instalar dentro da cidade de São Paulo, que é onde está a mão de obra e os principais funcionários desse tipo de serviço. Depósitos na poupança caem 70% em março. De acordo com o Banco Central, entraram na caderneta no mês passado, já descontadas as retiradas 1.780 bilhões de reais. Trata-se da menor captação líquida da poupança para meses de março em 3 anos. Ao ano, o ingresso líquido foi de quase 6 bilhões de reais.
No acumulado do ano, a mais tradicional modalidade de investimento do país já amarga uma queda de 49% frente a 2013. Analistas do mercado avaliam que a alta da Selic, ajustada esta semana para 11% ao ano, fez aumentar o interesse por aplicações em renda fixa. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Em 2013, a quantidade de dinheiro que entrou nas cadernetas de poupança foi excepcional, um aumento de mais de 20%, uma enormidade. O crescimento das aplicações em fundos de investimento foi menos da metade disso. Já para o bolso de seus investidores, a caderneta de poupança foi a decepção habitual, um rendimento de 5,85% no ano, ainda um pouco menor do que a inflação. Quer dizer, na verdade, quem aplicou na poupança não ganhou nem perdeu, mas seu dinheiro não rendeu nada. Hoje a gente teve a confirmação de que está entrando muito menos dinheiro nas cadernetas neste ano. No primeiro trimestre, os depósitos aumentaram em 5,4 bilhões de reais. Nos 3 primeiros meses do ano passado, foi quase o dobro, 10,6 bilhões. O que pode estar havendo? Primeiro, esse resultado mais fraco da poupança pode ser simplesmente resultado de um crescimento menos animado da renda do trabalho, da economia, que anda mais devagar. A massa total da renda cresce também mais devagar. Segundo, como a gente acabou de dizer, o rendimento da poupança no ano passado foi um fracasso. Só não foi pior do que guardar dinheiro debaixo do colchão. Pode ser que os poupadores tenham procurado uma alternativa de aplicação financeira, como os fundos de investimento com taxa de administração mais barata, que passaram a receber mais dinheiro que no ano passado. Com o aumento forte das taxas de juros desde o ano passado, ficou mais rentável aplicar em fundos de investimento, esses fundos de banco. Embora seja sempre bom levar em conta que tais fundos cobram taxa de administração e que o rendimento obtido está sujeito a imposto de renda, o que não acontece com a poupança. Ainda assim, vamos repetir, com exceção dos fundos com taxas mais careiras, mais de 1,5%, a poupança ainda é uma alternativa pior. Portanto, como parecem estar fazendo muitos brasileiros, é hora de checar como andam suas aplicações. A poupança é mais segura, mas não está rendendo nada. O seu banco não tem alternativa melhor? Boa noite. Um grupo de rock paulista criado na década de 80 tem como grande inspiração para as letras das músicas o dia a dia da metrópole. Com 30 anos de carreira, a banda 365 é a cara de São Paulo. As imagens de 1982 são do festival O Começo do Fim do Mundo. O evento aconteceu no Sesc Fábrica Pompeia, na zona oeste da capital, e foi um marco para o movimento punk rock paulista. Começo do fim do mundo. Inocentes, fogo cruzado, lixomania, neuróticos, juízo final, setembro negro, cólera, 365! Assim, se cada região tem um ritmo, eu acredito que o ritmo de São Paulo é o rock and roll, é o punk mesmo, o thrash metal. Em 1983, numa referência aos dias do ano, o baterista Miro de Mello funda a banda 365. E a exemplo de outras do mesmo estilo, trazia músicas em formato de discurso, com críticas ao governo e à sociedade. Nas ruas do centro você verá crianças perdidas sem teto, sem lar, andando nas ruas, crianças. Tinha uma pressão de uma mudança também, a gente tinha uma atitude, a cultura também do rock aqui em São Paulo. A gente já ia acontecer de alguma maneira, só que só a gente não sabia, na verdade era essa. A música São Paulo se tornou um hino e é tocada até hoje nas rádios de rock. Em São Paulo, o meu nome é Solidão. Diga sim, que eu digo não. Eu morava num prédio e eu via a silhueta da Paulista da minha casa. Eu tô tocando um violão, olhando pra cidade e a música saiu. Quem é seu touro? Ninguém. São Paulo. A gente nem sonhava gravar um disco, né? De repente, depois de ter gravado um mix, estourou em todas as rádios de São Paulo.
Já são 30 anos de carreira e o 365 ainda mostra que é possível fazer música de atitude com letras e arranjos bem elaborados. Legítimos representantes do punk rock, essa banda paulistana bebe de uma fonte inesgotável de ideias. A inspiração para compor vem da maior capital do país. Largo São Bento, encontros no metrô. Andando pela cidade, a gente subindo a Brigadeiro à noite, depois de assistir um show, a gente olhando pra cidade, pô, a gente gosta tanto de São Paulo, a gente é tão bairrista no bom sentido. O Rio Tietê também virou música. Me arrepender de toda a sujeira que esse rio levou pro Brasil. O público elegia a banda. O público fazia com que a banda crescesse, ligava e pedia. A música Grândola Vila Morena, do compositor português Zeca Afonso, também foi regravada pela banda 365, na intenção de que um dia São Paulo seja uma terra de fraternidade. Em cada esquina um amigo, em cada rosto a igualdade. E agora vamos às notícias do esporte com Gabriel Cruz e Celso Cardoso. Decisão do Campeonato Paulista começa domingo, né, Celso? Gabriel, Ituano e Santos fazem a primeira partida da final no estádio do Pacaembu, às 4 da tarde de domingo. Do lado santista, o técnico Oswaldo Oliveira tem problemas nas laterais. Os dois titulares estão sem condições de jogo. Oswaldo de Oliveira não fez mistério. Sem os laterais Cicinho e Mena suspensos, os escolhidos foram Bruno Pérez e Emerson. Nas demais posições, o mesmo time que venceu o Penapolense. Inclusive David Braz, você se lembra, o zagueiro não foi nada bem no último domingo. O David, ele não fez como o Giovani, que se expressou ainda dentro do campo, né, e se emocionou, mas o David, de uma forma mais racional, dentro do vestiário, ele se dirigiu aos companheiros e se desculpou pelos erros que cometeu. Mas eu acho que o David, quando ele voltou para o segundo tempo, ele já voltou tranquilo, ele já voltou normal. Invicto jogando em casa e vencendo todos os jogos na Vila Belmiro, Santos terá que se distanciar do estádio para atuar no Pacaembu em 2 jogos das finais. Uma decisão que desagradou bastante o técnico Oswaldo de Oliveira. Se o Ituano quisesse jogar no Pacaembu, no Morumbi ou em outro estádio, não tinha problema. Agora, eu fazia questão de jogar o último jogo aqui. Já falei a vocês, pela atmosfera, pelas facilidades que nós temos e muito principalmente por causa do gramado, que eu acho que é propício a uma equipe que joga da maneira que o Santos joga. E será no Pacaembu que o treinador e o Santos estarão em busca de mais títulos e recordes. Será a 6ª final seguida do Peixe no torneio, a 3ª seguida em estaduais de Oswaldo de Oliveira, e poderá ser o primeiro técnico a conquistar de forma seguida os títulos Carioca e Paulista. Já o Ituano entra na decisão como franco atirador. Só por ter chegado até a final, depois de eliminar o Palmeiras em pleno Pacaembu, a equipe de Itu já merece elogios. Mas o Ituano tem suas armas. A defesa, por exemplo, é a menos vazada do campeonato. Itu, cidade do interior de São Paulo, conhecida por ter mania de grandeza. E olha, nem no melhor dos sonhos dava para imaginar o Ituano na final do Campeonato Paulista. Olha, a gente não imaginava, e a gente não pode falar que imaginava isso. Mas à medida que as coisas foram acontecendo, à medida que a equipe foi amadurecendo, foi fazendo bons jogos, a gente começou a acreditar. Também não tinha como prever uma campanha tão boa como a do Ituano. Melhor defesa do torneio, levou apenas 10 gols. A rede do goleiro Wagner não é balançada há 4 rodadas. Um dos responsáveis por esse sucesso todo é o zagueiro alemão, que ficou de fora em apenas um jogo esse ano. Tive a infelicidade de ficar um jogo fora, mas graças a Deus o campeonato praticamente todo jogando. Para muitos desse elenco, essa é a primeira decisão da vida. Por isso, o tempo deve estar passando mais devagar, porque a ansiedade aumenta a cada hora que se aproxima.
temos que conter. Eu acho que o que a gente conseguiu até agora foi maravilhoso, porém seria como se fosse a cereja do bolo a gente conquistar esse título. Um trabalho que não está sendo bem feito só dentro das 4 linhas, e sim na administração do clube. Juninho Paulista assumiu a gestão do futebol do Ituano há 5 anos. De lá para cá, tirou o time do atoleiro de dívidas, formou um elenco, está na final do Campeonato Paulista e não quer parar por aí. Exagero da nossa parte dizer que o Ituano todo ano vai disputar o título paulista, mas eu acredito que o Ituano tenha dado um passo maior, e aí todos os campeonatos que dispute, o Ituano agora visa, a tendência é que o Ituano vise a classificação e não a parte de baixo. Ô Celso, aí não tem muito o que falar, né? O Ituano, como a gente falou aqui na entrada, é o franco atirador. O Santos é o grande favorito. Grande favorito, pena que o regulamento diz que o time de melhor campanha tem que decidir em casa. Claro que o Pacaembu pode ser considerado a casa do Santos, mas foi na Vila que o Santos construiu essa bela campanha, venceu todos os jogos, tem 100% de aproveitamento. O Ituano, num jogo só, poderia oferecer algum problema. Em 2 jogos fica mais difícil. O favoritismo do Santos ele é inquestionável. Copa Libertadores da América. O Atlético Mineiro se garantiu na próxima fase e o Cruzeiro, né, Celso, segue com bastante chance. Gabriel, o Atlético precisava de um empate para se garantir nas oitavas de final e conseguiu diante do Santa Fé na Colômbia. O Cruzeiro, até então desacreditado no torneio, venceu no Chile e manteve vivo o sonho da classificação. Logo aos 7 minutos de jogo, Guilherme tabelou com Jô na entrada da área e fez 1-0 Galo para cima do Independente Santa Fé. No segundo tempo, aos 17, Cuero, de cabeça, deixou tudo igual, definindo o marcador na Colômbia. 1-1. Com o resultado, o Atlético garantiu vaga na próxima fase. A última rodada irá decidir quem termina na liderança do Grupo 4. Jogando em Santiago, o Cruzeiro saiu na frente da Universidade de Chile com Bruno Rodrigo de cabeça depois do levantamento de Everton Ribeiro. 1-0. Ainda no primeiro tempo, linda troca de passes da Raposa até a conclusão do lateral Samúdio. Golaço! 2-0, placar final. Com o resultado, o Cruzeiro segue vivo na competição e irá precisar de uma nova vitória na última rodada para tentar beliscar uma das vagas do Grupo 5. Copa do Mundo, a Arena Corinthians segue com obras interditadas. E é motivo de preocupação para a FIFA, que admite o problema relacionado à falta de segurança na construção do estádio. Para o Ministério do Trabalho, enquanto essas questões não forem solucionadas, as obras das arquibancadas temporárias permanecerão paradas. Sexta-feira foi mais um dia de visitas e poucas decisões na Arena Corinthians. Parte da obra permanece interditada. Mais precisamente, as arquibancadas móveis continuam sem nenhum trabalhador. As medidas de segurança relacionadas pelo Ministério do Trabalho ainda não foram cumpridas. Não houve vistoria. Eu tive uma conversa com o doutor André Sanches. Eu pedi que ele intermediasse a solução do problema. Conversei meia hora com ele, a conversa foi extremamente positiva. O André Sanches disse que só vai recomeçar essa obra aí, nesse lugar, quando não houver risco à vida. Esse é o compromisso dele conosco. Essa atitude foi adotada pelo administrador do estádio, já que a Fast Engenharia ainda não tinha tomado as providências sobre as redes de proteção. Na última quinta-feira, o superintendente da Delegacia Regional do Trabalho e Emprego, Luiz Antônio Medeiros, declarou ao jornal Folha de São Paulo que fazia de conta que não estava vendo irregularidades nos itens de segurança da Arena Corinthians. Agora mudou o discurso. A fiscalização não vai afrouxar. Onde tiver risco à vida das pessoas, aí vai estar a fiscalização. Nós não podemos abrir mão disso. A vida em primeiro lugar. Na semana que vem está confirmada uma reunião entre os representantes do estádio e o Ministério Público de São Paulo. O motivo? 26 irregularidades apontadas por um relatório do Corpo de Bombeiros. E elas terão que ser ajustadas para que a obra não pare. Enquanto isso, o restante da obra é terminada a toque de caixa, já que o prazo para a inauguração não foi alterado, mesmo com o último acidente. A previsão é para o próximo dia 15 de abril.
Uma boa notícia no mundo da Fórmula 1, Michael Schumacher começa a dar sinais de melhora. O ex-piloto está demonstrando os primeiros sinais de consciência. De acordo com a assessoria do ex-piloto, ele faz progressos, mostrando momentos de consciência e de despertar. No entanto, a nota não traz mais detalhes do estado de saúde do heptacampeão mundial de Fórmula 1. No mesmo comunicado, a família também pede que a privacidade deles seja respeitada neste momento. Schumacher está internado no hospital de Grenoble, na França, desde o dia 29 de dezembro do ano passado, quando sofreu um acidente de esqui. Desde o fim de janeiro, os médicos vêm reduzindo a medicação para que o ex-piloto comece a despertar do coma. Não há previsão de alta. Vamos torcer mais. Torcer, claro. Obrigado, Celso. Tchau, tchau. Bom final de semana. Obrigado. Estela, com você? Um levantamento do Conselho Nacional do Ministério Público aponta que a maioria dos jovens em abrigos no país é filho de pais dependentes químicos. Na Grande São Paulo, um projeto dá uma espécie de nova família a esses adolescentes. É nesta casa que Maria Rita cuida de 9 adolescentes. Há 12 anos, ela é mãe social neste abrigo de crianças e adolescentes na cidade de Poá, na Grande São Paulo. Ao longo dos anos, já socializou cerca de 20 acolhidos. E por aqui, as regras são rígidas. Eu acordo junto com eles, faço café, eles tomam e saem, normal. Aí chegam, vão almoçar, aí curso, né? Tem 2, 3 que saem por curso, vão chegar às 3h30. Sem filhos, Maria Rita se sente realizada através desses jovens. É uma mãe mesmo. Tem dia que você se chateia, porque você quer tanto uma coisa. É como uma casa normal, as crianças que, né, quer desviar, quer ir para o outro lado, mas sei lá, vida. O projeto acolhe quase 750 jovens de 0 a 18 anos de idade em 12 estados do país. Pesquisa divulgada no segundo semestre do ano passado pelo Conselho Nacional do Ministério Público mostra que a dependência por drogas ou álcool é um dos principais motivos para o abandono. A negligência dos pais ou responsáveis divide o primeiro lugar, seguido pela violência doméstica e o abuso sexual. Em muitos casos, uma mesma ocorrência pode acumular mais de uma dessas situações. Com os filhos de usuários de droga, o caso é ainda mais difícil quando a mãe continua com o consumo durante a gestação. Essas crianças precisam de acompanhamento médico específico e o tratamento é por toda a vida. Elas desenvolvem uma gravidez de alto risco e essas crianças nascem com necessidades, com sequelas, com necessidades tanto físicas, né, quanto neurológicas, muitas vezes. Rogério é psicólogo há mais de 20 anos e há cerca de 10 se dedica às crianças do abrigo. Ele explica que a proposta de transformar o local em casa, com irmãos de diferentes idades e uma mãe, ajuda na socialização dos acolhidos. Ao invés da gente superpotencializar os dramas da vida, o que a gente faz é acreditar que amanhã pode ser melhor e acreditar que essa criança pode sim e deve, como todas as crianças do mundo, ter o direito de ser feliz. A seguir, tremores no Chile. Nesta madrugada, novos abalos atingiram 6,2 graus de magnitude. E violência contra jornalistas no Afeganistão. Fotógrafa é morta e repórter fica ferida às vésperas das eleições no país. E agora vamos ao comentário de cultura com César Job. Com a SP Arte em cartaz desde quarta, o assunto na cidade passou a ser artes visuais e seu mercado, cada vez com preços mais malucos. A cidade fica cheia de estrangeiros, ouve-se falar todas as línguas, tanto nas galerias e nos restaurantes da moda, quanto no prédio da Bienal, onde é realizada a feira. Visitei a SP Arte longamente na quarta-feira e de novo na tarde de ontem. É uma grande exposição de ótima arte, ou pelo menos da mais valorizada no momento. O primeiro dia é para quem interessa mesmo. Estavam lá todos os grandes colecionadores de São Paulo, Rio e Nordeste. Sim, há importantíssimas coleções no Nordeste hoje em dia, que compram desde o barroco colonial aos modernos e aos contemporâneos. E estavam lá também os diretores das grandes instituições que ganham presentes de patrocinadores. Por exemplo, a Pinacoteca recebeu verbas do Banco Espírito Santo, do Grupo Iguatemi e da família Garfinkel para enriquecer o acervo do museu. O diretor da Pinacoteca, Ivo Mesquita, estava lá na deliciosa tarefa de escolher sem se preocupar com a conta.
E o colecionador cearense Ayrton Queiroz doou obras para o MAN e para o MASP. Sim, isso já existe no Brasil. Os preços, como disse, andam malucos. Uma obra de madeira de pequenas dimensões de Willis de Castro, artista neoconcreto falecido nos anos 80, está à venda por $2,5 milhões. E uma tela de Leonilson, artista da geração 80, morto nos anos 90, é oferecida a R$1.800.000. Mas há obras do espirituoso Guto Lacaz por R$1.500. Até ontem, o movimento de vendas da feira era animado, mas cauteloso. Uma galeria de Milão anunciou a venda de um Lúcio Fontana por €1,5 milhão, cerca de R$4,5 milhões. E galerias nacionais comentavam, mas não confirmavam, reservas e vendas de obras de brasileiros a valores entre os R$4 e os R$5 milhões. E a feira vai até domingo. Entre as mostras em galerias importantes que abriram estes dias ou que ainda vão abrir amanhã, destaque para a de Antônio Dias, que apresenta pinturas recentes na Galeria Nara Hössler, nos Jardins. E a de Adriana Varejão, que mostra pinturas recentes no galpão da Galeria Fortes Vilaça, na Barra Funda. São dois artistas brasileiros com largo trânsito no mercado internacional. E para celebrar a temporada da Alemanha no Brasil, a Pinacoteca do Estado de São Paulo abriu ontem a exposição Zero. O título significa a retomada dos movimentos artísticos europeus depois da Segunda Grande Guerra, no final da década de 50. A mostra já esteve em Curitiba e Porto Alegre. A partir de 1957, os artistas Otto Pine, Heinz Mack e Günter Uecker, reunidos em Düsseldorf, formavam o cerne da nova vanguarda alemã, que vai buscar correspondências na arte de Almir Mavigné, brasileiro que vivia na Alemanha, em Lúcio Fontana, argentino radicado na Itália, no francês Yves Klein, no italiano Piero Manzoni, na venezuelana Jego, e nos brasileiros Lígia Clark, Abraham Palatinic, Willis de Castro e Hércules Barsotti. Todos passaram várias vezes pela Bienal de São Paulo e estão reunidos de novo nessa mostra produzida pelo Instituto Goethe. Tudo vale a pena ser visto nessa grande festa das artes visuais. Boa noite. Tremores continuam no Chile. Nesta madrugada, os abalos atingiram 6,2 graus de magnitude. Os terremotos são considerados moderados e fortes e prejudicaram o abastecimento de água e luz elétrica em algumas partes do país. A presidente Michelle Bachelet visitou as áreas mais afetadas. Os tremores começaram na terça-feira e deixaram pelo menos 6 mortos. Na Bélgica, manifestantes protestam contra a alta taxa de desemprego entre os jovens na Europa. A média do continente é de 23%. A marcha teve início no centro da capital, Bruxelas, e seguiu até a sede da União Europeia. O ato foi convocado por sindicatos e terminou em confronto com a polícia. Manifestantes jogaram pedras e lixo e a tropa respondeu com jatos d'água. 2 manifestantes e 1 policial ficaram feridos. Prédio residencial de 5 andares desaba na China. O número de soterrados ainda é incerto. Pelo menos 7 pessoas foram retiradas dos escombros. Uma foi encontrada já sem vida. De acordo com vizinhos, o edifício foi construído há 20 anos. No ano passado, uma inspeção detectou problemas na estrutura, mas não o suficiente para exigir que o prédio fosse esvaziado. Governo de Guiné abre espaço específico para o isolamento de vítimas infectadas pelo vírus Ebola. O local tem capacidade para 20 pessoas, mas por enquanto é ocupado por 8 pacientes. A doença não tem tratamento. O único modo de controlar a contaminação é mantendo os doentes isolados. A epidemia de febre hemorrágica já matou mais de 80 pessoas no país africano só neste ano. Papa Francisco convoca Conferência Internacional contra o Tráfico de Pessoas. O evento acontecerá entre terça e quarta-feira da semana que vem no Vaticano e contará com a participação de 20 países. O encontro tem o objetivo de conectar chefes de polícia e a Igreja Católica. O Papa Francisco já se posicionou diversas vezes sobre o tema e afirmou que o crime é um tipo de escravidão moderna. De acordo com um relatório feito pela Organização Internacional do Trabalho, por ano, mais de 2 milhões de pessoas são vítimas de tráfico humano.
Fotógrafa é morta e repórter fica ferida às vésperas das eleições no Afeganistão. As duas trabalhavam para a agência de notícias Associated Press e estavam cobrindo as eleições no país. O incidente ocorreu durante a manhã no distrito de Tânia. As vítimas que estavam dentro de um carro foram baleadas por desconhecidos, vestidos com uniformes da polícia afegã. A fotógrafa alemã Anja Nindringhaus morreu em decorrência dos ferimentos e a repórter canadense Katy Gennell está hospitalizada. A suspeita é de que elas tenham sido vítimas de mais um ataque do Talibã. O grupo extremista vem efetuando ações desse tipo nos últimos dias com o objetivo de sabotar o processo eleitoral. A primeira eleição considerada democrática no Afeganistão acontece em clima de apreensão, com segurança reforçada devido aos últimos ataques. A previsão é que o processo eleitoral demore meses. Isso acontece principalmente pela dificuldade de acesso a algumas regiões do país. Nesses lugares, as cédulas eleitorais chegam no lombo de animais de carga. E o Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista daqui a pouco no site youtube.com/Jornal da Gazeta. Eu volto daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10. Uma excelente noite para você, um ótimo fim de semana. E nós voltaremos neste sábado às 19 horas. Uma boa noite e até amanhã. Conheça as maravilhas naturais da Baía de Ha Long com o Mochileiro. Nesta sexta, 11h30 da noite.